Primeira carta aos Coríntios, capítulo 1 ainda. A nossa terceira mensagem nessa série, que vai até dezembro. Iremos finalizar a série de Coríntios já com a série do mês do Advento. 1 Coríntios, capítulo 1, do versículo 18 ao 31. Diz assim a palavra de Deus: certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor deste século? Porventura, não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Visto como, na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios, segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar as sábias, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas, e as que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se nos tornou da parte de Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção. Para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Pai querido, muito obrigado pela leitura de tua santa palavra, mais uma vez aqui nessa manhã. Agora nós somos completamente dependentes da atuação do Espírito Santo, nos iluminando o entendimento, para que consigamos entender a tua vontade revelada através das sagradas Escrituras, ó Deus. Haja poderosamente em minha vida e na vida dos meus irmãos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Semana passada nós aprendemos que o primeiro dos muitos problemas que a igreja tinha, mas o primeiro problema tratado por Paulo na primeira carta foi o problema da divisão na igreja. A igreja estava dividida em partidos, em grupinhos, em panelas, como nós costumamos dizer. Mas a divisão era algo não apenas singela ou imperceptível. A divisão, o texto nos dá essa impressão de que havia uma guerra travada entre 4 grupos de pessoas na igreja. Paulo, então, trata desse problema, repreendendo a divisão, chamando a igreja à unidade, no que ele diz que todos deveriam ter a mesma disposição mental e o mesmo parecer. Nós aprendemos que unidade não é uniformidade. Unidade da igreja não significa que todo mundo tem que pensar a mesma coisa, ter o mesmo gosto, agir da mesma forma, que devemos excluir do nosso convívio aqueles que pensam diferentes ou que agem diferente. Não, unidade não é isso. Unidade cristã é justamente considerarmos todas as nossas diferenças, mas nos unirmos em torno da mesma missão. Por isso que Paulo diz que devemos ter o mesmo parecer, ou seja, devemos entrar em um acordo e chegar em um denominador comum.
Isso é unidade da igreja, é unidade na diversidade. Somos diversos. E o que a Bíblia compara o corpo, a igreja ao corpo de Cristo. E falamos muito sobre o fato do corpo também ser diverso. Cada membro, cada parte do seu corpo tem uma função especial, tem uma função diferente das outras, e todos são igualmente importantes. No texto de hoje, Paulo permanece argumentando contra a divisão na igreja. Em primeiro lugar, ele faz uma distinção entre os salvos e os perdidos. Ele nos deixa clara a diferença que há entre aqueles que já estão com Deus, que já estão em Deus, que já entenderam o Evangelho, e aqueles que ainda não entenderam. Mas depois ele nos lembra por que ninguém deve ser soberbo na igreja. Então, primeiro ele faz uma divisão entre o cristão e o não cristão, mas depois ele nos dá razões suficientes para aniquilar o nosso orgulho e a nossa soberba. Isso porque nós entendemos que uma das causas das divisões na igreja de Corinto era justamente a soberba. Era um grupo de irmãos se achar melhor do que o outro. Era um irmão se achar mais capaz, mais espiritual, mais santo, mais crente do que o outro. Igualzinho acontece hoje. 2000 anos de história e nada mudou. Então, por isso que Paulo usa a última parte desse texto, que é a última parte do capítulo 1, para tratar sobre a soberba. Vamos ao texto que nós lemos. Primeiro, Paulo faz uma exposição sobre a sabedoria de Deus e de como a sabedoria de Deus é incompreensível aos pecadores. Essa é a grande distinção. O homem sem Deus não compreende as coisas de Deus. Paulo deixa claro isso aqui, a partir do versículo 18 que nós lemos. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Há uma grande possibilidade de que a igreja de Corinto existisse um grupo que dava prioridade a um tipo de pregação diferente da nossa. Havia, muito provavelmente, na igreja de Corinto, um grupo apaixonado pela eloquência dos pregadores. Aquele grupo que acreditava que a forma, o meio, era mais importante do que a mensagem, do que o conteúdo. Havia um tipo de gente em Corinto que, quando ouvia uma preleção, quando ouvia uma pregação, se encantava pela eloquência do pregador, pela forma arrebatada que ele pregava, por características físicas dele, mas desprezava completamente o conteúdo da mensagem. Vocês conhecem esse tipo de gente que gosta de forma, ou da forma cativante do pregador. Um tipo de gente que gosta daquele pregador que é carismático, que prega de forma apaixonada, mas a pessoa gosta tanto daquele pregador que nem ouve o que ele diz. Parece estranho isso, não parece? Mas esse tipo de pregador é o que causa maior estrago em nosso meio. Os maiores hereges do nosso meio, os maiores falsos profetas, são aqueles que conseguem arrebatar corações. Tem uma força em sua oratória absurda. E as pessoas ficam abismadas, olhando a forma linda como o camarada fala, como ele destila toda a sua filosofia e todo o seu argumento. Eu não entendi nenhuma palavra, mas ele fala de forma muito linda. Eu não entendi nada do que ele disse, mas como ele fala é absurdamente apaixonante. Havia esse tipo de gente que, ao se preocupar demasiadamente com a forma e esquecer do conteúdo da mensagem, eram envenenadas por um falso evangelho, por uma mensagem nociva, igualzinho hoje. Igualzinho. Então, nesse ponto, logo no início do texto de hoje, Paulo está combatendo aquele apego
que os coríntios tinham por pregadores performáticos que falavam extremamente bonito, cheio de filosofia, de sabedorias deste mundo, mas pobres na exposição da mensagem da cruz. Era isso que estava acontecendo já. Falavam de forma linda, a pregação era visualmente maravilhosa, arrebatavam os corações dos ouvintes, mas não pregavam o evangelho puro. Que tristeza é isso, que tristeza. Por isso Paulo os exorta dizendo que o que importa é o conteúdo da pregação, ainda que o conteúdo da pregação seja considerado loucura para o mundo, como ele diz aqui. É loucura. O mundo considera loucura o que Paulo chama no versículo 18 de a palavra da cruz. É loucura para os que se perdem. Não faz sentido nenhum. É loucura nesse sentido. Não faz sentido nenhum. É irracional. Mas ele segue escrevendo no versículo 21. Visto como na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, aprove, ou seja, quis Deus salvar os que creem. De novo ele chama, pela loucura da pregação. Aqui na mensagem de Paulo, loucura é o mesmo que absurdo. Loucura aqui tem um sentido, não é o sentido que nós entendemos loucura. Loucura aqui tem um sentido de absurdo. Vamos entender melhor isso aqui. O mundo considera a pregação do evangelho uma loucura, um absurdo. Não porque eles ficam maravilhados com a mensagem. A gente pode usar o termo absurdo nesse sentido, né? Aquela mensagem foi um absurdo, aquele pregador é um absurdo. A gente pode usar esse termo positivamente, mas aqui no texto bíblico não é esse sentido. Absurdo aqui tem o sentido de algo fantástico, ilógico, incoerente, contraditório e até irracional. É assim que o mundo, o homem sem Deus, sem a capacitação do Espírito Santo, vai entender a mensagem da cruz. Não é para nós pregarmos preocupados se nos entenderão ou se não nos entenderão. Se irão considerar a nossa mensagem de alto padrão, de alto nível ou não. Essa não deve ser a nossa preocupação. Como a palavra de Deus já diz, nós pregamos apenas o evangelho. O mundo vai considerar irracional, sem sentido, contraditório. Não faz sentido. Se a gente parar para pensar direitinho, que história é essa? De um santo Deus todo-poderoso, único Deus, se faz homem e é cravado numa cruz. Que Deus é esse que morre por mãos de iníquos, numa maldita cruz? Que história é essa de Deus criar a humanidade e lhe dar habilidade de fazer escolha, e ao fazer escolha, a humanidade escolhe se tornar escrava do pecado, e depois o próprio Deus envia o seu Filho, que é Ele mesmo, envia o seu Filho para pagar o preço que deveríamos pagar, receber sobre si a justa ira divina, para que nós pudéssemos ser reconciliados com o Pai. Para o mundo essa história não faz sentido, é irracional, é contraditório. É nesse sentido que a Bíblia diz que para o mundo, para o homem sem a sabedoria de Deus, a pregação é loucura. Mas Paulo segue aqui no versículo 22. Porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria. O apóstolo está dizendo que os judeus queriam provas visíveis de que Jesus é o Messias prometido. Presta atenção aqui em mim. Quando ele diz que os judeus pedem sinais, significa que os judeus queriam manifestação de poder. Os judeus queriam ser convencidos por alguma manifestação poderosa do poder de Deus. Já os gregos, toda vez que o texto falar gregos ou gentios, quer dizer todo mundo que não é judeu, inclusive a gente. Mas os gregos buscam sabedoria. Ou seja, enquanto os judeus queriam ver, queriam poder, queriam manifestação de milagre para crer, os gregos queriam entender, queriam compreender, queriam um discurso lógico. Aí Paulo diz que Deus crucificado é uma frustração, tanto para os que querem ver poder, como para aqueles que querem ser convencidos pela razão.
Não faz sentido. Para os judeus é um escândalo pensar em Deus crucificado. Para os gentios, para os gregos, não faz sentido um Deus crucificado. Segundo Paulo, a igreja não deve satisfazer nenhum dos dois grupos. Olha o versículo 23. Mas nós pregamos Cristo crucificado. É escândalo para os judeus? É escândalo para os judeus. É loucura para os gentios? É loucura para os gentios. Uns vão te chamar de tolo, outros vão te chamar de louco. Uns vão rir da cara do pregador, outros vão ignorá-lo. Isso vai acontecer. Mas é esse Cristo que nós pregamos. Não podemos mudar o Cristo que pregamos para enquadrá-lo, para satisfazer a busca frenética dessa humanidade. Não podemos fazer isso. Paulo está dizendo que a mensagem da cruz, pregada de forma fiel, não é atraente nem para judeus, nem para aqueles que querem poder, nem para gregos, aqueles que querem compreensão. Para os judeus é um escândalo, para os gregos é ilógico, mas eu amo toda vez que aparece esse mais na Bíblia, já percebeu isso? Toda vez que aparece essa adversativa aqui na Bíblia, é sinal que vai vir um contraponto, não é verdade? Mas, versículo 24, mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Aqui no versículo 24 há um detalhe magnífico que nos deixa admirados. A palavra chamado aqui tem um sentido de chamado eficaz. Chamado aqui não é apenas um convite. No original a palavra tem esse sentido, aquele chamado irresistível. Não é aquele convite público. Nós aprendemos muito bem que a pregação do Evangelho consiste desse convite público, mas Deus faz chamados individuais no coração de cada pessoa, e esse chamado individual é irresistível. Quando a gente menos percebe, estamos amando o Senhor e sua palavra. É desse chamado que o apóstolo está se referindo aqui. Mas preste atenção, um detalhe importante que eu disse. Primeiro, Paulo diz que judeus queriam sinais e que gregos queriam sabedoria, e nenhum deles seriam atendidos, correto? Porém, agora ele diz que há entre os judeus e há entre os gregos pessoas chamadas por Deus. Há, queridos, nessa multidão de pessoas que quer ver poder de Deus apenas, que só se satisfaz se vir poder de Deus. Há nessa multidão de pessoas, pessoas chamadas. E na multidão de pessoas que quer entender, que quer uma pregação que faça lógica, que tenha lógica, que faça sentido em sua mente. Dentre essa multidão de pessoas, segundo o apóstolo Paulo, segundo a palavra de Deus, há também alguns chamados. É isso que ele diz. Versículo 24 de novo. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos. Ou seja, o Evangelho alcançaria e mudaria a expectativa daquelas pessoas que originalmente buscavam somente poder e manifestação de milagre. Aquelas pessoas que originalmente estavam no grupo daqueles que queriam entender com a própria sabedoria, que queria que a pregação fosse algo mais lógico, mais racional. Mesmo dentre essas pessoas, há os chamados de Deus. Deus chama de forma irresistível. Gente que, ao ouvirem a pregação de forma simples, creram em Jesus, foram tocadas pelo Espírito Santo, foram convencidas pelo Espírito Santo, mesmo enquanto ainda estavam lá, na multidão dos incrédulos, eles foram tocados pelo Espírito Santo. Porque Deus ele é rico em misericórdia. Ele ama os seus escolhidos de forma tão grande que ele os atrai, os arranca de sua escuridão, de sua surdez, o livra de sua surdez, de sua cegueira, e por serem chamados por Deus, são atraídos para a presença de Deus, entre judeus e entre gregos, seja judeu, seja grego. Assim termina essa primeira parte, que Paulo faz essa distinção. A ideia aqui é que ninguém consegue compreender por sua própria sabedoria.
A ideia desse trecho é que ninguém chega à conclusão de que só o Senhor é Deus por sua própria sabedoria. A pessoa não está em casa fazendo uma conta, aí ele faz os cálculos. Ah, rapaz, descobri, ó, só o Senhor é Deus. Descobri, preciso de um Salvador. Não é assim que acontece. A ideia que Paulo está defendendo aqui é que é necessário uma ação de Deus para que pecadores sejam os que buscam sinais, sejam os que querem entender por sua sabedoria humana. Há uma ação de Deus, somente uma ação de Deus é capaz de resgatar, de arrebanhar suas ovelhas que estão perdidas no meio desse grupo de gente. Concluímos desde já de que ninguém tem mérito nesse entendimento. Ninguém pode bater no peito e dizer o seguinte: eu era cego, mas um dia eu entendi. E um dia, rapaz, eu estava lendo a Bíblia e olha só, eu li e eu sou muito bom e agora tudo faz sentido. Não há mérito nisso. Aí entramos na segunda parte desse texto de hoje. Paulo começa a ensinar sobre a forma que o Senhor chama pecadores. Já aprendemos que Deus chama pecadores dos dois grupos de gente. Agora Paulo vai destacar a forma como Deus chama, e a própria forma de Deus chamar pecadores já é uma prova de que a sabedoria de Deus, ou as coisas de Deus, são incompreensíveis a um pecador que ainda está morto em seu pecado. Deus salvou pessoas improváveis. Deus salvou pessoas que não merecia, e esse é um excelente argumento contra aqueles que se achavam importantes demais na igreja. Para aqueles que achavam que era um crente melhor do que os outros, Paulo explica agora: é o seguinte, vocês estão aqui porque vocês estão em um grupo de pessoas salvas sem merecimento nenhum. Essa é a lógica da segunda parte do texto. Olha o versículo 26. Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação. Vocação aqui tem um sentido também de chamado irresistível. A gente entende, às vezes, vocação, até mesmo na literatura bíblica, com outro sentido, sentido de missão, de dom e habilidade, não é verdade? Não. Vocação, nesse texto, tem um sentido de chamado. Mais uma vez, de chamado irresistível. Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação. Visto que não foram chamados, a prova, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas, e as que não são, para reduzir a nada as que são. Provavelmente, como eu disse, uma das grandes origens ou motivos da divisão na igreja de Corinto era o orgulho de alguns irmãos, pessoas que se sentiam superiores. Talvez tivesse uma disputa velada de dons e talentos nessa igreja. A igreja de Corinto, segundo Paulo, era uma igreja que tinha todos os dons espirituais. Imagina que loucura deveria ser. Um desfile, uma disputa, uma guerra para ver quem tem os melhores dons. Existe uma classificação de dons, sim. Paulo, quando fala dos dons espirituais, ele diz o seguinte: buscai com zelo os melhores dons. Então é claro que existe alguns dons que se destacam mais, que são mais essenciais à vida da igreja. Mas isso não pode ser motivo, não pode ser razão de orgulho, de soberba. É possível que na igreja de Corinto, as pessoas dotadas de dons, que não foram elas que receberam por conta própria, as pessoas dotadas de dons que o Senhor as deu, se tornou pessoas soberbas e orgulhosas. Uma tristeza. Uma tristeza. Eu lembro muito bem quando eu tinha uma percepção, na juventude, na adolescente ainda, a percepção de que o batismo com o Espírito Santo era uma segunda bênção, era algo dado ao crente depois de muita busca. A gente entendia que a pessoa se convertia, mas não era batizada com o Espírito Santo, depois de muita busca que recebia esse dom, essa visitação, essa completude do Espírito Santo. Hoje nós não entendemos assim, nós entendemos que todo cristão verdadeiro é batizado com o Espírito Santo.
nós entendemos que o Espírito Santo passa a habitar, encher, capacitar o homem no ato de sua conversão verdadeira. A pessoa pode levantar a mão e não se converter de verdade, pode passar pela água do batismo e não se converter de verdade, mas no dia de sua verdadeira conversão, passa a ser templo do Espírito Santo, habitação do Espírito Santo, cheio do Espírito Santo, capacitado pelo Espírito Santo e habilitado com dons pelo Espírito Santo. Mas eu não entendi assim. Então eu estava numa igreja que também não entendia assim, em determinado momento eles falaram o seguinte: ó, vamos dividir a igreja aqui no meio. Para cá, os batizados com o Espírito Santo, e para cá, os não batizados. As pessoas que não tinham dons, que não eram batizadas com o Espírito Santo, não era para que esse daqui buscasse, não. Se fosse, seria até um motivo nobre, né? Vamos agora incentivar esses irmãos aqui a adquirir um dom. Mas não foi isso. A ideia era desprezar aqueles que, por algum motivo, possivelmente pecado, não receberam o batismo com o Espírito Santo. E o culto era direcionado somente para esse grupo de iluminados, de santos, de perfeitos, visitados pelo dom do Espírito Santo. Não é difícil que tenha ocorrido isso lá na igreja de Corinto. Que o que era para ser um benefício da igreja, que são os dons espirituais, se tornou motivo de soberba e divisão entre eles. Talvez lá na igreja de Corinto houvesse também uma divisão entre os mais velhos, os mais antigos e os mais novos. Nós vimos que um dos grupos se dizia ser de Paulo, o plantador da igreja. De repente aquela pessoa saudosista, que lembra da igreja nos primeiros passos. Bom era quando a gente estava lá no espaço green, né? Era horrível aquilo. Era uma bênção, mas bom era aquele tempo. Era bom porque o pessoal não chegava para montar o som, tirar tudo, passar a cadeira e limpar aquele salão. Mas a pessoa tem aquela saudade do início da igreja e começa a desprezar os mais novos, ou ao contrário. Chega os novos e começa a desprezar os antigos. Motivos não faltam para contenda dentro da igreja. E Paulo está agora fazendo-os refletir sobre essa epidemia de soberba na igreja de Corintos. Os crentes de Corintos deveriam entender que eles não foram chamados por causa de suas qualidades ou habilidades. Paulo está dizendo que a igreja não é composta por pessoas que passaram por um funil qualificatório, nem por pessoas que passaram numa seleção de aptidões. Não houve um processo seletivo onde os mais capazes foram aprovados para formarem a igreja de Corinto. Não, isso nunca aconteceu. Pelo contrário, eles foram chamados a tornarem-se membros do corpo de Cristo, não por causa de suas qualidades, mas apesar de suas desqualificações. Eles foram chamados a pertencerem ao corpo de Cristo, não por causa de suas habilidades, mas apesar de suas inúmeras inabilidades. Não por causa deles, mas apesar deles. Segundo Paulo, não foram escolhidos para formar a igreja muitos sábios, nem muitos poderosos, nem os de nobre nascimento. Mas Deus escolheu os loucos. Louco aqui não tem sentido de irracional. Louco aqui é usado como antônimo, né, de sábio. É o contrário de sábio. Mas Deus escolheu os loucos, os fracos, os humildes, os desprezados e aqueles que não são nada, o que não significa nada. É o tipo de gente que Deus escolheu para compor a sua igreja. Um golpe fatal na soberba de qualquer crente. Fala, rapaz, você está no meio de um grupo que foi Deus quem formou, foi Deus quem criou, de gente louca, fraca, humilde, desprezada e que não é nada aos olhos do mundo, sem importância alguma aos olhos do mundo. Nesse ponto pode surgir algumas perguntas boas. Por que Deus não escolheu os sábios segundo o mundo? Ou os poderosos segundo o mundo? Ou os de nobre nascimento segundo o mundo? Por quê? Porque Deus escolheu os fracos, os humildes e os desprezados. Teria Deus uma pauta social nessa escolha? Teria.
Teria Deus preferência pelos mais pobres, em detrimento dos mais ricos? A classe social ou a conta bancária seria um fator determinante para Deus fazer suas escolhas? A resposta é um sonoro não, nada disso. Segundo o apóstolo Paulo, Deus escolheu os fracos, os humildes e os desprezados em detrimento dos mais ricos, não por questão social, não porque ele tem preferência pelos mais pobres. Gostaríamos que fosse, né? Nesse nós nos enquadramos bem, mas não é por isso. Porque entre pobres e entre ricos há pecadores carentes da graça de Deus, amados pelo Senhor. Mas segundo o apóstolo Paulo, o Senhor fez preferência, ou seja, escolheu os fracos, os humildes, os desprezados, em detrimento dos ricos, dos poderosos, para que toda a glória dessa obra fosse somente de Deus, somente por causa disso. Olha o versículo 29. A fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Deus faz tudo com o propósito, irmãos, de tirar do homem qualquer possibilidade de orgulho. Sempre foi assim ao longo da história. Deus sempre trabalhou com os mais fracos. Deus sempre trabalhou com aqueles mais incapacitados, com os menos poderosos, com os mais humildes, para que o seu poder ficasse visível para todos. Para que todos chegassem à conclusão que de fato foi Deus quem agiu. Se Deus agisse através dos poderosos, poderia ter alguma confusão. Se Cristo nascesse ao invés de uma manjedoura, ele repousasse em um berço de ouro no palácio do rei, poderia ter uma confusão, se era realmente Deus ou não que estava agindo, que estava trabalhando, mas Deus escolhe gente fraca, humilde, pobre, sem força, para fazer uma grande obra, para que o mundo inteiro perceba que não é possível, só pode ter sido Deus. Homens que ninguém queria foram os mais usados por Deus. Os mais desprezados foram os grandes instrumentos nas mãos de Deus. Davi era o menor da casa de Jessé e o Senhor o fez rei de Israel. Raabe era uma meretriz desprezada e entrou na linhagem de Jesus. Moisés era um homicida fugitivo e o Senhor o fez o libertador de Israel. E Jesus, nosso grande Salvador, nasceu de uma jovem pobre, de uma família desconhecida, de uma aldeia desprezada e de uma região abandonada. É a Galileia. Não bastava ser na Galileia. Tinha que ser na Galileia, mas em Nazaré. Não bastava ser na Galileia e Nazaré. Tinha que ser na Galileia e Nazaré, mas na família de Maria. Fragilidade. Nenhuma força. Nenhuma habilidade. Nenhuma possibilidade humana. Incapacidade total aos olhos do mundo. Quando Jesus começou a pregar, ainda quando ele estava chamando os primeiros discípulos, e quando souberam que ele era o Jesus, vindo de Nazaré, filho de José e Maria, qual era a pergunta que faziam? Virá algo bom de Nazaré? Olha, porventura, viria algo bom de Nazaré? Veio. Veio porque o Senhor, ele escolhe demonstrar sim a sua força. O Senhor sempre trabalhou assim. E não é por ter preferência pelos mais pobres e fracos. Ele sempre escolheu os mais simples, os incapazes, para que toda a glória fosse somente dele. Para que ninguém pensasse que conquistou a vitória pela própria força ou capacidade. Para que ninguém se tornasse soberbo, pensando ser melhor do que os outros. Não, irmãos, isso não pode acontecer. A soberba, a vaidade, o orgulho, a arrogância são incompatíveis com a vida cristã, com a vida em igreja. Primeiro porque nós éramos exatamente isso tudo quando o Senhor nos chamou. Éramos fracos, desprezados, não éramos nada quando Ele nos escolheu. Mas em segundo lugar,
A vaidade, o orgulho é incompatível com a vida cristã, porque a primeira coisa que nós aprendemos com o nosso mestre, que é Jesus, é ser manso e humilde. Aprendei de mim. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Aquela pessoa que diz seguir a Cristo, mas não teve o seu coração transformado, mas que não se tornou mansa e humilde, muito provavelmente não é Cristo que está seguindo. Aquela pessoa que diz que o seu mestre é Jesus, que canta que o seu mestre é Jesus, mas não tem a habilidade da mansidão e da humildade, possivelmente está seguindo outro mestre e não Cristo. Quem segue Cristo? As primeiras características que desenvolve é a mansidão e a humildade. Paulo termina esse trecho de sua carta afirmando que tudo que somos e tudo que temos, só somos e temos por causa de Jesus. Versículo 30. Mas vós, aí ele fala para a igreja, né? Sempre tem que lembrar que igreja era essa, né? Aquela igreja, mas vós sois dele. Aqui dele é Deus, é o Deus Pai. Mas vós sois dele em Cristo Jesus, o qual se tornou da parte de Deus sabedoria, justiça, santificação e redenção. Tudo que nós precisamos, encontramos em Cristo. Tudo que de fato precisamos, encontramos somente em Jesus. Por isso que cantamos aqui que Ele é o nosso manancial, a única fonte de vida é Jesus. Ele é nossa rocha, só Ele é nossa rocha. Isso tudo por quê? Isso tudo, queridos, para que o nome de Deus receba ainda mais glória através de nossa vida. Olha o versículo 31. Para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Aquele que ao receber algum tipo de palmas, de elogio, transfira para Deus toda a glória. Aquele que ao receber algum tipo de palavras de elogiosas, né? Saiba que o dom que tem, a habilidade que tem, a compreensão que tem, não vem dele, vem do Senhor. Há um puritano antigo, que não vou lembrar quem foi, que disse que elogios derrubaram mais homens do que a espada. Elogios derrubam mais homens do que a perseguição. Eu lembro quando eu era seminarista, eu comecei o culto, eu dirigi o culto lá na igreja, e depois o pastor pregou. No final o pastor me chamou para ir para a portaria, para falar para cumprimentar os irmãos. Aí teve uma irmã que passou por mim e falou assim no meu ouvido: eu queria que você que tivesse pregado. É o demônio, né? Falei, Satanás. O pastorzinho lá se matando para pregar, rapaz. Graças a Deus foi até embora, né? Ficou com a gente há muito tempo, foi embora e... A voz de Satanás. Era para você ter pregado. Quando ela me viu. Aí um bobão inexperiente, né? Cai numa cilada dessa. Por isso que um antigo irmão nosso disse isso, que elogios derrubam mais crentes do que perseguição. Assim finaliza esse trecho da carta de Paulo. Nós já sabemos, queridos, que o assunto principal desse texto ainda é a necessidade de unidade entre os irmãos. Mas ficamos maravilhados aqui quando observamos mais de perto o grande argumento de Paulo contra a divisão da igreja, para que ninguém mais se orgulhasse na igreja e para que os irmãos parassem de achar que eram melhores do que os outros. Paulo, inspirado por Deus, os faz lembrar de quem eles eram, o que eles eram e em que estado eles estavam quando eles foram chamados para o rebanho de Deus. Versículo 26, irmãos, reparai pois na vossa vocação. Na Bíblia NVI, esse texto está assim: irmãos, pensem no que vocês eram quando foram chamados.
Ou seja, considerem, não esqueçam do tipo de gente que vocês eram, onde vocês estavam, por onde vocês andavam, o que vocês faziam quando o Senhor os chamou. É esse o sentido do versículo 26. Quando Paulo diz, irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, ou lembre-se do tipo de gente que vocês eram, quando o Senhor os chamou, não era para gerar naqueles irmãos um tipo de consciência pesada, não era para isso. Paulo não está jogando na cara deles seus antigos pecados, não. Lembremos, irmãos, que lá no início da carta, Paulo chamou esses irmãos de santos, maduros e fiéis. Então, queridos, o exercício de olhar para o passado serviria para que eles aniquilassem de vez toda a soberba e desfazessem de vez toda a divisão e glorificassem somente o Senhor por tê-los alcançado com tão grande salvação. E é exatamente isso que precisamos fazer. Devemos olhar para o passado. Devemos olhar para o nosso passado, para a nossa história, para nos lembrarmos de quem nós éramos, o que nós fazíamos, por onde nós andávamos. Devemos fazer esse mesmo exercício para desfazer do nosso coração toda arrogância, toda soberba e nos transformar em pessoas mais gratas ainda a Deus e glorificar o seu santo nome. Olhar para o passado. Olhar para o passado, olhar para onde caiu, esquecer, lembrar de cada uma de suas quedas, de quem você era, o que você fazia, por onde você andava. Olhar para o passado irá moldar o nosso futuro, irá moldar o nosso presente, irá transformar a forma como nós nos relacionamos uns com os outros. Toda vez que o seu irmão pecar contra você, você vai lembrar do teu pecado, de onde o Senhor te tirou. Toda vez que o orgulho tentar subir do seu coração, você vai lembrar de quem você era, que está aqui por merecimento nenhum, zero merecimento, mas ainda assim, apesar de você ser quem você era, de andar por onde você andava, o Senhor o resgatou, o Senhor os trouxe para o seu rebanho. Mas, agora o mais ruim, mas temos um problema aqui. Há uma boa parcela dos crentes que ainda não lidam bem com o próprio passado. Lembranças dos pecados ainda atormentam uma boa parcela de crente. Eu estou falando de gente boa, gente de Deus, mas que ainda tem áreas de sua vida paralisada porque se prendem a lembranças de atos vergonhosos do passado. Pessoa que quando lembra do que já fez, sente uma vergonha tão grande que não consegue acreditar no perdão de Jesus, no perdão de Deus. Pessoas que sofrem diariamente a vergonha, a dor de ter cometido em algum momento de sua vida coisas terríveis, abomináveis, inomináveis. Eu sei que é isso. Eu sei o que é querer esquecer alguma coisa e não conseguir, de vergonhoso. Eu sei. Nós não podemos voltar atrás e simplesmente desfazer o que fizemos. Não temos chance para isso. Se pudesse, faríamos, mas não temos como mais. Mas preste atenção uma coisa. Quando a palavra de Deus diz, reparai na vossa vocação, ou lembre-se de quem vocês eram, também serve para nos lembrar que Deus não foi enganado. Deus não foi iludido. Deus não... Ele é onisciente, irmãos. Ele sabia exatamente, com riquezas de detalhe, quem você era. Ele já conhecia os nossos pecados melhores do que nós. Mesmo aquilo que porventura não considerávamos pecado, mas é pecado, Deus sabia que é pecado.
Não há nada em nossa vida que estava oculto, escondido de Deus. Tudo que nós éramos, tudo que nós fazíamos, por onde nós andávamos, o que sentia, tudo estava claro, revelado aos olhos de Deus. Ele não foi enganado. Ele não foi iludido. Deus não se precipitou. Deus, ele não se precipitou, ele não se equivocou. Deus, ele não foi persuadido por uma propaganda de forma nenhuma. Os teus sentimentos mais sombrios, ele via. Tuas práticas mais vergonhosas estavam expostas diante dele. Ele não viu o teu currículo, ele viu você. Ele não te conheceu por rede social, ele te conheceu por inteiro. Ele não viu a tua foto, ele viu o teu coração. Ele já sabia de cada uma de suas falhas, dos menores deslizes aos atos mais abomináveis, e ainda assim, mesmo consciente disso tudo, mesmo sabendo disso tudo, ele te amou, te escolheu, te chamou para perto e perdoou os seus pecados. Nós não podemos chegar diante de Deus agora aflito, oprimido por pecados antigos. Não podemos ter aquela sensação, aquela impressão de que algo era terrível demais, abominável demais, irmãos. Deus não foi enganado. A Bíblia diz que quem ele conheceu de antemão, olha só, isso significa que Deus ele não foi conhecendo os nossos atos à medida que nós fomos praticando esses atos. A Bíblia não fala que à medida que você foi pecando, Deus foi conhecendo a sua capacidade de pecar. Não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que ele nos conheceu de antemão, antes que houvesse mundo. Antes que houvesse mundo, ele já conheceu a minha história e a tua história, incluindo cada um de nossos pecados. E ainda assim, ele nos amou de antemão. E quem de antemão conheceu, em amor, o predestinou para ser santo em sua presença. Ninguém está aqui escondido para Deus. Ninguém está aqui, eu estou no rebanho, mas se Deus souber o que eu fiz, isso não existe. Esse mesmo Paulo, que escreveu a carta aos Coríntios, tinha muito do que se envergonhar. Mas foi ele também que escreveu as palavras mais inspiradoras sobre a condição do homem e o perdão de Deus. Romanos capítulo 5, eu vou ler para os irmãos. Romanos capítulo 5, versículos 6 e 8 diz assim: porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, tem palavra que no português perde todo o poder, né? Fraco aqui tem um sentido de impotente contra o pecado. Fraco aqui tem esse sentido de aquela pessoa que ainda que tente, não consegue se livrar dos próprios pecados. Olha o que Paulo disse aos Romanos: porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios, por nós. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Olha que maravilha! A Bíblia não fala que a escolha, o chamado de Deus, esse chamado irresistível de Deus se deu depois que a gente abandonou o pecado. Não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que lá onde nós estávamos, afundados em um lamaçal de pecado, com iniquidade pelas tampas, cometendo um ato vergonhoso atrás de outro ato vergonhoso, naquela condição, ele nos chamou e ele nos perdoou e ele morreu por nós, quando ainda éramos pecadores. Que maravilha! Que maravilha! Efésios capítulo 2 é o meu texto preferido. Está estampado lá na parede da minha sala. Efésios 2 diz assim: ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora. Aí vem uma série de lista enumerando a nossa condição de morto em pecado.
Para ninguém achar que morto em pecado aqui é apenas figura de linguagem, é apenas força de expressão. Paulo esclarece o que é estar morto em pecado. Eu vou ler de novo. Ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados, no quais andastes outrora, ou seja, no passado, segundo o curso desse mundo. Entende o que é isso, né? É fazer o que o mundo deseja. Segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Éramos por natureza filhos da ira. Ou seja, estávamos naturalmente destinados à ira de Deus, como também os demais. Mas, olha mais um mais aqui. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou. Gente, quando nós estávamos naquela condição. Segundo Paulo, vivendo segundo o príncipe da potestade do ar. Eu não sei nem o que isso significa. Mas não é coisa boa. Depois ele fala, vivendo segundo o espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Demônios, malignos, direcionavam a nossa vida. Naquela condição, segundo Paulo, Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos e pecados, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Deus não foi enganado. Deus não chamou ninguém por engano. Ainda em Efésios 2, lá no versículo 12, diz assim: naquele tempo, você lembra que tempo era esse, né? Agora você lembra bem. Naquele tempo, estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo, era a nossa condição, e Deus não enganado, de novo, versículo 13, mas agora em Cristo vós, que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Paulo nos explica o que nos aproxima de Deus. Mesmo sendo aquele tipo de pecadores que nós éramos, o que foi que nos aproximou de Deus? Não foi a boa vontade, não foi um gesto altruísta nosso, não foi um gesto positivo de dar o primeiro passo, não foi nada disso. A única coisa capaz de fazer com que pecadores terríveis como nós fôssemos aproximados de Deus foi o poder do sangue de Jesus. O sangue de Jesus é poderoso o suficiente para limpar todos os nossos pecados, dos menores aos mais terríveis. O sangue do Senhor Jesus é poderoso para isso. Quem disse isso é outro apóstolo, o apóstolo João. Em sua primeira carta, no capítulo 1, versículo 9, ele diz o seguinte: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Toda é toda. Não é 98%. Não é 99%, não é de uma classe de injustiça ou de uma classe de pecados. A Bíblia fala que o sacrifício de Jesus foi suficiente para pagar por todos os nossos pecados. Todos. Você não pode mais sofrer as consequências dos teus pecados. Eles não podem mais te fazer mal, sabe por quê? Porque eles já fizeram mal a Jesus. Porque Jesus já pagou pelo justo preço. Porque ele já pagou em teu lugar e em meu lugar. O justo preço por teus pecados e pelos meus pecados. A justa condenação por teus pecados e por meus pecados. Jesus já sofreu. Jesus já pagou. Não, irmãos, não ignore a eficácia do sangue de Cristo. Não menospreze o poder do sacrifício da cruz. Eu quero terminar com duas aplicações. A primeira é que nós não temos o poder de apagar as lembranças do passado. Ah, se pudéssemos. Seria algo completo. No céu, nós não teremos mais essas lembranças. Nós não temos poder de apagar as lembranças do passado. Mas nós temos condições de depositar toda a nossa confiança no perdão de Deus. Não tem por que
duvidarmos de seu perdão. Segundo lugar, quando o passado, ou quando o acusador, ou quando algum irmão vier tentar te envergonhar, lembrando dos seus pecados, olhe para a cruz. Somente para a cruz. Se refugie na cruz. A cruz é suficiente para calar todos os seus acusadores. Amém? Se